fenômeno aí. Muito bom. Gente, vamos então diretamente para o primeiro bloco, e eu já saio perguntando então para o Thales, o que que os governistas vão fazer para se recuperar do fiasco que foi a participação deles na primeira sessão da CPI do 8 de janeiro. E aí você aproveita, você já peço para você dizer quem foi o entrevistado nessa sessão e por que que a avaliação de que foi um fiasco e o que que eles vão fazer a respeito. Olha, eu conversei com alguns, acabei de conversar há pouco com alguns técnicos que auxiliam lá nas investigações da CPI e senadores, né? Então, é, o que eles dizem é que, bem, você perguntou quem foi o entrevistado, quem da vez passada foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que praticamente deu um banho, falou lá duro, grosso, e o pessoal da CPI, a relatora, pareciam estar despreparados, como o Kennedy falou aqui ontem, estavam sem respostas para dar, né? O, o que o pessoal da CPI diz é que o governo parece não ter se interessado muito pelo ter atentado para a CPI e não municiou a- os técnicos, os senadores, governistas, não municiou de informações e de uma estratégia não ajudou para para essa inquirição. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes, ajudou, liberando dados. Então, houve um certo deixa para lá, ficaram meio abandonados. Dessa Deixa eu vez, te perguntar uma coisa. Você acha que, pelo que você conversou com os técnicos da CPI, no caso do governo foi só desatenção ou foi desinteresse? No caso do Supremo, é concorrência? No caso do Supremo, a ideia é que provavelmente o Alexandre Moraes está achando que vai pegar peixe grande e não quer dividir informações para não atrapalhar. Essa é a impressão que eles têm. Quanto ao governo, que o governo não está querendo que essa CPI se torne um grande assunto, acha que pega ali dois ou três e pronto, está resolvido. Então, é por aí que eles estão raciocinando. Estão achando o seguinte: vamos pegar o governo, que o governo está querendo pegar o Mauro Cid, um- dois ou três dos maiores implicados, né? Ou até o Bolsonaro, se for, mas não ficar inchando o caso, ficar 6 meses de CPI investigando, que o governo está meio em dúvida como lidar, não está com uma estratégia definida para essa CPI, em suma. Bem, a, a desconfiança da CPI é que o Bolsonaro também, em termos assim de apuração, desconfiava da cúpula do Exército e da cúpula da Polícia Federal, que eles não ajudariam no eventual golpe. E que quis montar forças alternativas ao Exército e à Polícia Federal. Quais forças? Polícia Rodoviária Federal, que tem, que ele inchou, ficou com 3 mil homens, quase o mesmo contingente da Polícia Federal, e aqueles quides pretos, que é o Comando de Operações Especiais do Exército, mas que é, na verdade, uma turma preparada para operações de sabotagem, esse tipo de coisa, né? Operações de quase guerrilha, né? É, Bem, eles agora querem virar o jogo. Admitem que que foi mal esse primeiro depoimento, vão chamar o cara depois para um novo depoimento, pretende chamar o cara para um novo depoimento, mas agora querem virar o jogo nessa próxima, a partir de amanhã já, com o novo depoimento, com o depoimento de Jorge Washington de Oliveira e Souza. Quem é esse sujeito? Esse Não é o sujeito ex-presidente americano, primeiro presidente americano, obviamente. Óbvio. Tem um Oliveira e Souza aí que torna É, inconfundível. Bem, ele depõe amanhã, também vai depor um policial e um perito. É, Ele é o cara que colocou a bomba em um caminhão carregado de querosene próximo à pista do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, do dia 24 de dezembro do ano passado. um terrorista. Um terrorista.
A CPI desconfia de que o governo Bolsonaro atuou para abafar o caso. Por quê? Foi. Porque, primeiro, ele confessou que ele montou a bomba, ele e o outro cara lá, montaram a bomba no quartel-general, em frente ao quartel-general do Exército, naquele acampamento, em frente ao quartel-general do Exército. Uhum. Aquele que só tinha gente de bem, né? Que não podia Isso. ser evacuado porque só tinha gente bacana. E foi de lá que partiu a turma toda para invadir Sim, o os Congresso. terroristas. Quer Uhum. dizer, tem umas coincidências, né? Aí, Sim. e aí, é, o que foi feito para abafar que se desconfia? Foi encaminhado à Polícia Civil, o caso foi encaminhado à Polícia Civil do DF, tratado como um crime comum, não à Polícia Federal, como um atentado. Quer dizer, não tinha E nada a ver com a tentativa da democracia, não tinha nada, nada a ver nada com disso. tentativa de sabotar as eleições, de evitar a posse do presidente eleito. Um Nada, crimezinho nada. comum, botar uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto da capital do país. Exato, uma hub. Hoje o aeroporto de Brasília é uma hub, né? Vários voos do país passam por aqui. Uhum. O cara foi condenado por expor a perigo a vida. Estou lendo aqui entre aspas. Expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro. Entendeu? Um crime contra o patrimônio. Isso é assim como quase um atropelamento Sim. culposo, não doloso. Uma tentativa Porque quase de todo dia, atropelamento. né? Toda semana alguém põe uma bomba lá no aeroporto É, de Brasília, né? É super esse, comum. isso é como aqueles garotos que fazem corrida de automóvel, eles põem a perigo a vida de outro, a integridade física de outro. É isso, Fez ele um foi racha no condenado. aeroporto. Ele pegou 9 anos e 4 meses, um advogado bom, ele pegou com 9 anos, o compara 5 anos, um advogado bom vai botar eles soltos logo, logo, daqui a pouco estão circulando por aí. É, Bem, então a coincidência é essa. Uma coincidência, prepararam a bomba no acampamento montado em frente ao quartel-general. Outra, esse acampamento é o mesmo de onde partiu a turma que invadiu o STF, Congresso e o Planalto. O, Foi mandado para a Polícia Civil pelo Alexandre Torres não, qual é o nome? Anderson Torres? Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, virou, antes de ser ministro da Justiça do Bolsonaro, foi secretário de Segurança de Brasília, conhecia todo mundo aqui na Polícia Civil. Depois de ser ministro da Justiça, voltou a ser secretário de Polícia Civil e, como secretário de Polícia Civil, fugiu do país um dia antes da invasão, no dia 8, e deixou E aquilo foi preso totalmente limpo. depois. Só para É, deixar claro, Thales, para quem não tem essa cronologia na cabeça. Esse atentado, essa bomba, foi colocada no dia da diplomação do Lula, ou na noite da diplomação do Lula no Tribunal Superior Eleitoral, certo? Portanto, o presidente ainda era Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça ainda era Anderson Torres, que, como você disse, tinha sido secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e conhecia toda a tropa ali. E foi ele, portanto, que disse: não, esse é um criminho pouco importante, não é um crime federal, vamos mandar para a Polícia do Distrito Federal, aquela polícia que deixou os terroristas invadirem o Congresso Supremo e o Planalto, né? exato. E esse cara, esse George Washington, presidente George Washington, né? Ele, pô, é um cara simples, ele possui 2 apartamentos em Brasília, um carro Mitsubishi, é, ganha entre 4 e 6 mil reais. Não, 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 não. Desculpa. Foi o Com que ele 4 e disse. 6 mil reais em Brasília, ele não compra 2 apartamentos, nem um carro Mitsubishi. Não Ele é compra lá do mesmo. Pará, ele é lá do Pará, ele não é nem daqui. Aqui ele desfilou pelo Planalto, desfilou com políticos no Congresso, políticos bolsonaristas, tem foto dele com um monte de gente. Mas é apenas isso. Entendeu? E logo, logo estará solto por aí. Agora, os técnicos lá acham que vai ser difícil. Ele é menos preparado do que esse diretor da Polícia Rodoviária Federal. E, por outro lado, a turma da CPMI vai estar mais preparada. Vamos ver se
se é isso mesmo que vai acontecer amanhã. Teremos amanhã para saber. Quer Se vira dizer, o jogo ou não vira. entendi. Quer dizer, eles estão se preparando para pegar o George Washington, já que não pegaram o. Como é que chama o presidente? Tem um nome diferente, né? O diretor da Polícia Rodoviária A Federal. Silvinei Silvinei. Bastos. Como não pegaram o Silvinei, vão pegar o George Washington, né? Entendi, Exato. essa é a estratégia. E é justamente o oposto que o Planalto queria, que era não trazer mais personagens novos para a história. Então, tudo Exatamente. bem. Agora, Então, eu tá acho que super coordenada essa ação do governo aí, né? super coordenado. Agora, o Silvinei volta à CPI. Eles devem voltar à CPI. Certo, muito bem. Tá bom. Então, vamos para a sua síntese. Enquanto você pensa aí, eu vou ler algumas das respostas que os nossos ouvintes fizeram para a pergunta: o que os governistas farão para se recuperar do fiasco na CPI do 8 de janeiro? Então, vamos lá. A Margarida von Schwenk, nossa assídua, disse: os governistas têm de trazer vídeos, postagens, conversas onde golpistas já se incriminaram e agora querem reeditar o que fizeram. Não podem ser complacentes com golpistas fardados ou não. Danilo Sotero Rogério: de preferência se preparar melhor com as vastas provas que tem para rebater as mentiras que virão. Rotten Root: governistas não precisam fazer nada, a justiça já está investigando, basta não deixar o plenário virar picadeiro. Lucélia Lima: sentar no banquinho, se debruçar sobre o material e ensaiar com o coleguinha. Essa resposta é boa. Silvia Bruno: preferencialmente fazer a lição de casa e não chegar na CPMI de boca aberta, né? Estamos vendo aqui que o público concorda com a avaliação do Kennedy, sua, do Planalto e dos próprios congressistas da CPI, que foi um fiasco mesmo, né? É. Bem, eu Qual que é a sua consegui síntese? 63 caracteres. Uhum. Governistas vão investigar terrorista condenado por crime comum. Muito bem, muito bem, muito bem. Porque, de fato, o cara cometeu um ato terrorista, né?